Você certamente ouviu essa expressão. Eu creio que aqui no Acre vocês também têm essa expressão. Fulano deu com os burros na água. Tem? Fulano deu com os burros na água. Essa é uma expressão, curiosamente, o Brasil tem suas expressões, seus regionalismos, mas algumas expressões, elas não têm fronteiras de estado aqui. Elas estão presentes em todos os estados brasileiros e essa é uma delas. Deu com os burros na água. A história diz que essa expressão surgiu quando dois tropeiros decidiram competir. Eles competiram da seguinte maneira: um carregou sobre o lombo do seu burro uma saca de sal, e o outro carregou sobre o lombo do burro uma saca de algodão. E eles tinham que chegar numa corrida num determinado ponto, mas nenhum dos dois sabia exatamente o caminho para chegar naquele destino. Saíram então desembestados com os seus animais para chegar na frente, o primeiro, e receber o prêmio. Enquanto eles iam montados, correndo lá com os seus animais, chegaram às margens de um rio, e um deles, não teve dúvida, entrou com o bicho dentro d'água, e o outro, não querendo perder a corrida, fez o mesmo e também entrou. Bom, o que estava carregando o sal, viu o sal dissolver na água e o seu animal ser engolido com ele pelo rio afora. E o outro que estava carregando o algodão, pior ainda, o algodão ficou todo encharcado e ele e o animal se perderam. Nenhum deles chegou no destino final, nenhum deles recebeu o prêmio, nenhum deles ganhou a competição. Os dois deram com os burros na água. É daí que vem a história. E nenhum de nós deseja dar com os burros na água, porque a ideia é que isso significa fracasso, derrota, falta de sucesso, falta de realização. E a palavra de Deus é riquíssima, e não é o desejo de Deus que você ou eu terminemos assim, com os burros na água. E o apóstolo Paulo escreveu uma carta por volta do ano 56, e nessa carta ele queria encorajar uma igreja para que não desse com os burros na água. É a carta que lemos há pouco, a carta de Paulo aos Romanos. Eu gostaria de convidar você uma vez mais a ler o capítulo 12 dessa carta, e depois vou dar um pouco de pano de fundo para entendermos como podemos nós encontrarmos a direção de Deus, não tomarmos o caminho errado e não acabarmos com os burros na água. Palavra de Deus, capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do primeiro versículo, versículo 1 e o versículo 2. Aliás, eu vou pedir a sua gentileza, nós vamos olhar até o versículo 3, porque assim vamos ter mais contexto do capítulo. Romanos, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós sabemos que a igreja cristã em Roma não nasceu pelo instrumento do apóstolo Paulo, não nasceu como instrumento do apóstolo Pedro, como diz algumas tradições romanistas. Nem Paulo, nem Pedro implantaram a igreja de Roma. Como nasceu aquela igreja em Roma? Como é que o evangelho saiu lá de Israel e chegou até Roma? Bem, nós sabemos no livro de Atos, no capítulo 2, que quando os discípulos aguardavam a vinda do Espírito Santo, que se deu 50 dias depois da Páscoa, depois da ressurreição de Cristo, e daí o nome Pentecostes, porque era a festa da colheita celebrada por eles,
que demorava 50 dias para ser celebrada. Então a palavra Pentecostes não tinha uma conotação como tem hoje de algum tipo de segmento evangélico. Na verdade, Pentecostes apenas representava 50 dias depois da Páscoa, eles celebravam essa festa da colheita. Acontece que naquele dia, coube a Deus, por sua soberania, enviar o Espírito Santo e inaugurar, no meu entendimento, a igreja do Novo Testamento, tal qual nós conhecemos, corpo de Cristo. O Espírito Santo foi distribuído e eles passaram a falar em outros idiomas. É importante lembrar que não eram sons desconexos e sem propósito. Lá em Atos capítulo 2, fica evidente que cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma, no seu próprio dialeto. E no contexto daquela passagem de Atos capítulo 2, nós vemos que estavam visitando Jerusalém judeus de todos os lugares. Por quê? Porque era requerido do homem judeu que visitasse Jerusalém 3 vezes por ano, para celebrar 3 festas diferentes, dos tabernáculos, da Páscoa e do Pentecostes. Então eles estão ali de todos os lugares, e Pedro prega aquele sermão maravilhoso, e 3.000 pessoas se convertem. Nessa conversão maciça de pessoas, eles depois deixam Jerusalém e retornam aos seus próprios lares. Dentro desse grupo, nós temos um grupo que retornou para Roma, e lá implantou a igreja cristã na cidade de Roma. Acontece que essa igreja passou a ser composta por judeus e por não judeus, ou por judeus e por gentios. E aí é que a coisa começa a ficar estreita, porque os judeus têm vários costumes e práticas que os gentios não têm. Os judeus, por exemplo, guardam o sábado, praticam a circuncisão, têm dietas alimentares, têm dias sagrados. E o gentio, o não judeu, nada disso. O não judeu come qualquer coisa. Estava conversando com o irmão Esmerindo, nós estávamos falando sobre as tradições de culturas diferentes que comem coisas diferentes. Por exemplo, aqui, várias pessoas me disseram que é comum, e vários me disseram que é delicioso, uma carne de jabuti. Vários me disseram isso. Uma pessoa só que eu encontrei falou: eu não gosto. Mas disse assim: eu não gosto, mas eu gosto da casca assada. Eu, por exemplo, só como cachorro quente. As culturas são diferentes, e o que acontece é que essas diferenças às vezes entram em rota de colisão, não entram? Algumas vezes entram. E isso aconteceu na igreja de Roma. Os judeus e os gentios começaram a ter uma disputa a respeito de dia sagrado, de guardar o sábado, não guardar o sábado, de comer isso ou não comer aquilo. E o apóstolo Paulo, que não é o fundador da igreja, tinha um objetivo missionário, que nós sabemos no capítulo 16 dessa carta. Vamos dar uma olhadinha lá. A irmã me falou há pouco assim: não, mas não terminou muito rápido, então eu presumo que eu tenho bastante tempo, né? Capítulo 15, por favor, não 16, capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Veja o versículo 24, por favor. Ele diz assim: penso em fazê-lo, quer dizer, ele quer fazer uma viagem a esses irmãos, uma visita a esses irmãos. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Paulo entendia o seguinte, que para ele chegar como um missionário na Espanha, ele dependia que a igreja de Roma o enviasse. Faz sentido? Por exemplo, o fato de eu estar aqui é porque vários irmãos se mobilizaram, me convidaram, organizaram, fizeram um convite para que eu pudesse estar aqui. O apóstolo Paulo sabia que para ir até a Espanha, ele dependia que a igreja de Roma o enviasse para a Espanha. Mas tinha um problema. Aquela igreja mestiça de judeus e gentios, judeus e não judeus, não odiavam uns aos outros.
mas não conseguiam viver em unidade. E meus queridos, quando uma igreja não tem unidade, quando uma igreja está dividida, a obra de Deus não pode prosperar. Faz sentido? É isso que diz a Bíblia aos Romanos, é isso que diz a Bíblia aos Coríntios. Igreja dividida não pode permitir a obra de Deus prosperar. E eles estavam divididos. Paulo escreve a carta com o objetivo de fazer o quê? Unir esses irmãos. Unir esses irmãos. E como ele faz isso? Argumentando algumas coisas nessa carta, que é um verdadeiro tratado cristão. Ele diz o seguinte, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele diz que toda a humanidade, judeu e gentio, moralistas ou imorais, pagãos ou judeus, todos eles estão nivelados da mesma maneira, estão sem Deus. Depois do capítulo 3 até o capítulo 5, ele diz o seguinte, que todos estes podem virtualmente serem salvos por Deus. E do capítulo 6 ao capítulo 9, ele explica que todos podem ser santificados por Deus. E no capítulo 9, até o capítulo 11, versículo 36, ele diz que todos estão sujeitos à soberania de Deus. No capítulo 12 até o capítulo 16, ele diz que é por essa razão que todos estão à disposição e a serviço de Deus. Então, primeiro, sem Deus. Segundo, salvos por Deus. Terceiro, santificados por Deus. Quarto, sob a soberania de Deus. E 5, a serviço de Deus. Esse é o esboço do livro aos Romanos. E que capítulo que nós estamos meditando nessa noite? Capítulo 12. E o capítulo 12 nos leva então numa sessão de serviço a Deus. É por isso que eu pedi para lermos um pouco mais, porque depois de falar exatamente de conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele fala imediatamente sobre o serviço cristão. Eu gostaria de considerar nessa noite o seguinte: a primeira coisa que devemos fazer, considerando apenas o versículo 2, é o que não devemos fazer. A primeira coisa que devemos fazer para conhecer a vontade de Deus, é o que nós não devemos fazer. E o versículo 2 diz assim, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Veja você, quem não conhece a vontade de Deus, quem não entende a vontade de Deus, não está pronto para servir a Deus, porque conhecer a vontade de Deus desemboca invariavelmente no serviço a Deus. Por exemplo, se eu não sei em que igreja eu fico, não consigo servir a Deus. Se eu não sei quais são os dons e talentos que eu tenho, não consigo servir a Deus. Se eu não sei onde eu devo morar, não consigo servir a Deus. Conhecer a vontade de Deus é fundamental para quem deseja servir a Deus. E a primeira coisa que Paulo nos diz aqui no versículo 2, não é o que devemos fazer, mas o que não devemos fazer, é não se conformar com este século. Você deve ter notado que há diferentes traduções. Uma tradução diz não se conformem com este século, outra diz não se conformem com este mundo, e uma boa tradução seria não se conforme com essa geração. A palavra grega aqui é aion, não é a palavra cosmos, que normalmente é traduzida para mundo. Qual é a ideia? A ideia é que há um sistema, há uma geração, há um povo que tem alguns costumes. Costumes esses são tão distantes de Deus, com os quais nós não deveríamos nos conformar. O escritor Phillips verte esse texto da seguinte maneira, preste bem atenção: não deixe o mundo ao seu redor apertar você em seu próprio molde. Não deixe o mundo ao seu redor apertar você no seu próprio molde. Os meus filhos, eles tinham aquelas massinhas de modelar. A criançada gosta aqui disso também? Coloridas, várias cores, e vem umas forminhas. E de vez em quando os meus filhos queriam que eu sentasse com eles, apanhasse aquela massinha de modelar, e aí nós enfiávamos dentro da forma, e aperta dentro da forma. E depois de você apertar bastante dentro da forma, quando você tira, a massinha tem agora o mesmo formato do seu molde, assume a mesma forma da forma.
E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eu e você seremos pressionados e somos pressionados todos os dias para uma forma que é diferente da forma de Deus, para um caminho que é diferente do caminho de Deus. E você vai ser pressionado no trabalho, na escola, até por colegas de igreja. Vão pressionar você a tomar um caminho que não é o caminho de Deus. E se tomarmos um caminho que não é o caminho de Deus, nós vamos dar com os burros. É isso. Desde o Antigo Testamento, é muito claro o desejo de Deus que o seu povo siga o seu caminho e não se conforme com o caminho daqueles que estão à volta do seu povo. Veja só, Êxodo capítulo 32, versículo 2. Êxodo 32, 2. A palavra de Deus diz assim: não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Uma das coisas difíceis é isso, é vivemos sob pressão e sabemos dizer não. Um estudo foi feito com um grupo de jovens, especialmente os mais jovens, muito cuidado. Uma pesquisa que fizeram com um grupo de jovens foi a seguinte: pegaram alguns jovens que não sabiam que estavam sendo submetidos a testes, eles não sabiam que estavam sendo testados, e outros que sabiam. Então eles foram numa parede e fizeram 3 linhas, cada linha tinha um tamanho, uma era bem longa, outra era média, outra era pequena. Os que sabiam que estavam sendo submetidos ao teste já tinham um acordo com o instrutor. Eles tinham que dizer que todas as linhas tinham exatamente o mesmo tamanho. Evidentemente não tinham. Uma era mais longa, a outra era média e a outra era curta. Os jovens que estavam sendo testados não sabiam desse acordo. O instrutor começou a perguntar primeiro para os alunos que já estavam arranjados, falando: essas linhas, fulano, você vê alguma diferença no comprimento? Não, nenhuma, são todas iguais. Beltrano, você vê alguma diferença? Não, são todas iguais. E todos eles, já arranjados com o professor, disseram que as linhas eram iguais. Aí foram perguntar para os outros jovens que não sabiam do arranjo. Perguntaram para aqueles que viam que as linhas eram diferentes. Perguntavam: escuta, as linhas têm o mesmo tamanho ou são diferentes? O que vocês acham que eles responderam? São iguais. São iguais. Ferindo toda a lógica, ferindo todo o bom senso, ferindo todos os seus sentidos, porque estavam sob pressão da maioria. E Deus diz assim, desde o Antigo Testamento: não se deixe pressionar pela maioria, faça o que é certo, faça o que diz a minha palavra, siga aquilo que eu digo a você para fazer. E se o mundo inteiro quiser dar com o burro na água, você pega o caminho certo. Veja mais um texto. Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Deuteronômio 18, 9. Esse é um livro interessante, enquanto você vai localizando. Deuteronomos significa repetição da lei. Deus teve que repetir tudo, porque o povo esquece. Então Deus repete, para ver se a gente lembra. E agora aqui está Deus repetindo uma instrução. Olha o que diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo, ou daqueles povos. Perceberam? Mesmo conceito. Vocês vão para uma terra, e lá nessa terra vocês vão ser pressionados. Não cedam à pressão desses povos. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esta geração, não vos conformeis com este mundo. Não se deixem ser pressionados nessas formas que são contrárias à palavra de Deus. Amém?
Vamos em frente, um texto do Novo Testamento que ensina o mesmo conceito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão da luz com as trevas? É o mesmo conceito. Não vos conformeis com essa geração, com este mundo, com este sistema. Não ande nos caminhos desses povos, não aprendam as abominações deles. E quando nós lemos essa passagem em particular, a ideia de um jugo desigual, o que é? É aquela peça de madeira colocada sobre dois animais diferentes. Paulo me parece que tomou essa ideia por empréstimo lá do livro de Deuteronômio, onde na atividade agrícola não podia colocar, por exemplo, um boi e um burro junto. Por quê? Porque a passada deles na hora de usar o arado para preparar o caminho onde iam lançar sementes era diferente. Então, ao invés de fazer um caminho reto para plantar sementes, faziam caminhos tortos para plantar semente, comprometendo a produção. A ideia aqui é que quando nós, seguidores de Jesus, nos conformamos com este século, com essa geração, nos unimos a jugo desigual, colocamos a canga sobre o ombro e começamos a seguir o caminho do outro, o resultado sempre será um caminho torto. E quando a gente segue um caminho que a gente não sabe qual é o caminho, que é um caminho que está torto, nós vamos acabar dando com o burro na água. É esse o raciocínio. Não é só uma questão de teologia, é uma questão de bom senso. Seguir os padrões desse mundo produzirá um caminho torto. Quando nós entramos no escuro, você já entrou talvez numa sala que a luz está apagada, e quando você dá o primeiro passo ali dentro, você não enxerga nada, não é assim? Você entra naquela sala e não enxerga nada, tem a impressão que não vai enxergar nada, mas aí você fica alguns minutos, alguns instantes ali dentro daquela sala escura, e o que acontece? Você começa a enxergar, está tudo escuro ainda, mas você começa a enxergar, e dali a pouco você acha que dá para enxergar tudo no escuro, e acostuma a ficar no escuro, e a enxergar os objetos no escuro, e parece que não tem problema ficar no escuro. Fala, é normal, olha, eu enxergo no escuro, embora não enxergue perfeitamente no escuro, até que você saia daquela sala de novo e vá para um lugar que tenha luz. Aí você tem total consciência de que estando no escuro, você não enxerga como deveria enxergar. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esta geração, porque à medida que você vai ficando na escuridão em que eles estão, a sua vista vai se acostumando a ver a vida do jeito que eles veem. Paulo diz: se você quer conhecer a vontade de Deus, se você quer triunfar, viver em unidade e servir a Deus, a primeira coisa que você deve fazer é o que você não deve fazer: não se conformar com este mundo. Mas vamos em frente. Quando nós consideramos um barco, para te dar uma ilustração prática, o barco é desenhado para ficar na água, sobre a água. O barco não é desenhado para que a água esteja dentro dele. Se o barco estiver na água, sobre a água, ele está cumprindo o projeto para o qual foi desenhado. Mas se a água começar a entrar dentro do barco, ao invés de ele cumprir o seu desenho, ele vai acabar terminando em desastre.
E é isso que nós temos que entender. Nós estamos nesse mundo, caminhando nesse mundo, vivendo nesse mundo, mas nós somos como o barco que não se conforma com esse mundo, que navega sobre essas águas, mas jamais deve aceitar que as águas desse mundo entrem dentro da nossa vida. Bom, note que o texto vai adiante, Romanos capítulo 12, e Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século, mundo, geração, mas... A língua grega tem várias expressões de contraste como essa, e Paulo escolheu uma das palavras mais fortes na língua grega para colocar aqui: mas. É um mas, imagine um mas com letra maiúscula, com letra garrafal. Ele diz assim: isso é o que você não deve fazer, agora é o contraste, é o que você deve fazer. Ele está dizendo o seguinte: agora é preciso que haja uma inversão na direção do seu pensamento. Agora é hora de você ter uma ênfase dramática do que você deve fazer. Se de um lado você não deve se conformar, agora você deve se transformar. Você deve ser transformado, que é a segunda parte, porque só quem não se conforma e se transforma é que se informa da vontade de Deus. Estão comigo aí? Diga amém. Amém? Então quem não se conforma, se transforma e se informa do que é a vontade de Deus. Veja só, é interessante notar aqui que o texto, quando fala sobre transformar, na língua do Novo Testamento, no grego, essa expressão transformar, transformai-vos, ela é passiva na língua e não ativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ação da transformação não é minha. Eu não me transformo com meu próprio esforço. Eu sou transformado pelo poder de Deus. É Deus que transforma a minha vida. É pelo poder de Deus que você será transformado. Não é maravilhoso isso? Por exemplo, hoje, depois do nosso almoço, eu fui até o hotel onde eu estou hospedado? Não, eu fui levado até o hotel que eu estou hospedado, porque ele me deu uma carona. Então, eu fui passivamente até o hotel onde eu estou hospedado. Eu fui levado até o hotel que eu estou hospedado. Faz sentido? Eu não fui com as minhas próprias pernas, com o meu próprio esforço. Eu apenas sentei lá e disse: eu quero ir lá e estou disposto a ir, e fui levado passivamente. O que Paulo está dizendo aqui é que quando você aceita que não vai se conformar com esse mundo, mas você está totalmente aberto para que Deus faça o que Ele deseja fazer na sua vida, então passivamente, isso é, não pelo seu esforço, mas pelo poder transformador de Deus, Ele vai mudar a sua vida. Isso é maravilhoso. Veja você, quando nós lemos um texto desse, quer dizer que nós podemos ter total tranquilidade de que aquele que começou a obra na nossa vida, ele vai concluir. Ele vai concluir. Então nós somos uma obra em processo, porque o tempo verbal aqui é que nós estamos sendo transformados. Você ainda não é o que você deverá ser, nem eu. Mas eu sei que eu estou a caminho. Alguém já disse que todos nós deveríamos usar uma camiseta: sou uma obra inacabada. Ou como outro disse: desculpe os transtornos, estamos trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida, para transformar a sua vida. Agora, o que é lindo aqui é que diz que nós seremos transformados. A palavra transformar é a mesma palavra para metamorfose. Quando você vê uma lagarta e a lagarta é transformada numa borboleta, isso é metamorfose. Deus pega aquela lagarta que está se arrastando, chamada Leandro, e transforma pelo seu poder. Algumas vezes você sente que está se arrastando na vida, pois Deus vai transformar a sua vida. Deus vai mudar a sua vida. Ele vai fazer uma metamorfose na sua vida. Para ter uma ideia do que significa isso, a grandeza disso, lembra de Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9, a Bíblia nos diz que Jesus subiu com seus discípulos até um monte, e lá naquele monte apareceu Moisés e Elias. Lembram dessa história?
O que aconteceu com Jesus enquanto ele estava lá? Lembram? Diz que ele foi transfigurado e que ele brilhava tanto que a roupa dele ficou tão branca como nenhum lavandeiro poderia produzir, e ele brilhava como se milhões de sóis estivessem fluindo pelos poros do tecido de Jesus. A palavra usada ali é a mesma. Jesus se transfigurou diante deles e brilhou. Paulo está dizendo que eu e você, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, brilharemos a luz de Cristo onde quer que entrarmos. Não se conforme com esse mundo, mas deixe Deus transformar a sua vida e brilhe a luz, brilhe a luz. Deus diz na Bíblia, vamos formar o... Muito obrigado, que o Senhor te abençoe muito, viu? Você tem um galardão especial no céu. Deus diz, vamos formar o homem, Gênesis. O diabo diz, vamos deformar o homem. O mundo diz, vamos conformar o homem. A escola diz, vamos informar o homem. Mas Cristo diz, eu vou transformar o homem. E é isso, meus queridos, que Ele está fazendo em nossas vidas. Como essa transformação acontece? O texto nos diz que ela acontece pela renovação da nossa mente. Essa palavra renovação aparece 2 vezes na Bíblia, em todo o Novo Testamento, apenas 2 vezes, nenhuma vez no Antigo, nem na Septuaginta, nem na literatura grega secular. Em Romanos 12:2, que acabamos de ler, e em Tito 3:5. E em Tito 3:5, o agente que faz essa renovação, ou seja, que torna a mente nova, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer o que nós poderíamos chamar de uma revolução na nossa mente. É isso que nós precisamos, uma revolução da nossa mente. Você sabe, os países totalitários não permitem a entrada de armas, de drogas e de bíblias. As armas porque podem produzir uma revolução armada, as drogas porque podem deixar o cara maluco, e a Bíblia porque ela transforma o coração do homem. A Bíblia tem esse poder, e o Espírito Santo usa a Bíblia para trazer essa transformação na nossa mente, para nos dar uma mente nova. Qual o benefício disso? O objetivo disso é que Deus nos dará uma mudança na percepção das nossas lembranças. É que Deus mudará a nossa capacidade de imaginar. Eu cresci num lar muito complicado. Meu pai era alcoólatra, agressivo, abusivo, verbalmente abusivo, fisicamente abusivo. Durante muitos anos, as lembranças que eu tinha eram de mágoas, de falta de perdão, de rancor. Eram essas as minhas lembranças, traumas que eu carregava lá na minha lembrança. A minha mente era poluída e a minha imaginação do futuro era sempre ruim. Eu olhava para o futuro e eu só imaginava coisas ruins, ao ponto de aos 14 anos de idade eu desejar tirar minha própria vida. Porque a minha mente estava tão poluída com o passado e com o futuro. Mas por causa do Evangelho de Jesus, por causa da palavra de Deus, a minha mente foi renovada, meus irmãos. Meu pai, eu consegui perdoar ele com o coração aberto. E eu me lembro até hoje, quando lá no hospital, no leito de morte, meu pai olhou para mim, era uma quinta-feira, ele disse assim, com muita dificuldade, porque já tinha tido uma traqueostomia, por causa de um câncer terrível,
Ele disse: Leandro, eu me arrependo tanto, me perdoe do que eu fiz com você, com a sua mãe, com o seu irmão. Eu disse: Pai, não importa o que foi o passado, não temos mais como consertar esse passado, mas nós podemos ter um novo futuro. Se o Senhor colocar a sua vida nas mãos de Jesus e crer nele como seu único e suficiente Salvador, nós nos veremos novamente um dia, e num dia glorioso. E ele disse: eu quero Jesus na minha vida. Eu orei por ele, ele recebeu a Jesus. Eu me lembro que ele tinha lágrimas caindo dos olhos, eu beijei a fronte dele, perdoado, resolvido. Foi a última vez que eu falei com meu pai desse lado da eternidade, porque agora, com a mente renovada, a minha imaginação do futuro é da glória de Cristo, o dia que eu vou reencontrá-lo novamente, e nós vamos celebrar a graça salvadora de Jesus. A renovação da mente pelo poder do Espírito resolve os pensamentos do passado e resolve a imaginação do futuro. É isso que ele pode fazer. Ele pode transformar aquilo que era indomável nas nossas vidas. Assim nós podemos resumir esse texto sobre a vontade de Deus, que primeiro, nós precisamos nos dedicar a Cristo, nos dedicamos a Ele. Segundo, Ele nos dará a capacidade de discernir a vontade de Deus. E terceiro, poderemos desfrutar, porque diz assim: para que possais experimentar a boa, veja o grau, você vai crescendo, a boa, e é isso que o texto grego diz, a boa, você está sendo renovado, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Perfeita é que eu não preciso acrescentar mais nada, perfeita é que não tem nenhuma mancha, perfeita é que ela não está nem amassada, perfeita é que ela tem tudo o que eu preciso. Como poderíamos nós desprezar tão maravilhosa vontade? Eu quero encerrar com essa história. Um fazendeiro, de manhã, ele disse à esposa que ia sair para recolher alguns frutos maduros no pomar. Ele ligou a sua caminhonete e observou que tinha pouco combustível, e foi até o galpão da fazenda para apanhar um pouco de gasolina. Mas quando ele estava indo apanhar a gasolina, ele viu que os porcos não tinham sido alimentados. Então ele resolveu: eu preciso pegar ração para dar para o porco. Falou: vou dar milho. E aí, quando ele foi buscar o milho, ele viu que as batatas já estavam brotando e não tinham sido plantadas. Ele falou: então eu preciso plantar a batata. Ele falou: vou buscar a enxada. E quando ele estava indo buscar a enxada, ele viu uma pilha de madeira e lembrou que a esposa dele disse: nós precisamos de lenha para o fogão, a lenha de casa. Ele falou: então agora eu preciso levar a lenha. Apanhou a lenha. Então ele estava indo levar a lenha para a caminhonete e viu que o frango estava precisando ser alimentado também. Botou a lenha ali. E quando ele se deu conta, o dia inteiro passou, ele não colheu a fruta, ele não alimentou o porco, não alimentou a galinha, não levou a lenha para casa, porque ele terminou o dia completamente distraído. Esse mundo, meus queridos, é um mundo cheio de distrações, o tempo inteiro. E nós precisamos a cada manhã termos foco e objetivo. Porque se tivermos foco de que desejamos não nos conformar com esse mundo, mas sermos transformados pelo Espírito de Deus, aí então, e só então, desfrutaremos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus.